Alô, amigos internautas, estamos de volta com mais um Conversa de Boteco, sempre aqui pela TV Jornal da Cidade, sempre com convidados especiais. A meu lado, Donizete Barbosa, que vai apresentar o nosso convidado desse Conversa de Boteco de hoje. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Donizete? O nosso convidado de hoje nasceu em Pouso Alegre no dia 18 de maio de 54, tem, portanto, 65 anos e é filho de um dos maiores presidentes da história do Pouso Alegre Futebol Clube. Morou durante toda a sua vida na rua Adolfo Olinto. Cursou em Inatel em 1977 e, se formando, foi trabalhar na Siemens, uma das maiores empresas de telefonia do mundo. Ficou lá durante 22 anos. Foi diretor também, presidente de outra grande empresa multinacional. Em Pouso Alegre, sempre esteve ligado à parte esportiva, chegando a ser árbitro da Federação Mineira de Futebol. Participou ativamente do Carnaval de Pouso Alegre, na Escola de Samba Unidos do Mandu, além de realizar também vários eventos, como o Baile do Havaí, o Baile Hippie e a Gincana Automobilística. Atualmente, aposentado, retornou à sua cidade natal. No nosso Conversa de Boteco de hoje, recebemos José Carlos de Paiva. Bem-vindo, José Carlos. Eu que agradeço o convite para vocês. Estamos aí para a gente bater um papo, contar das histórias. A gente tem muita história, né, cara? Muita história e vai tentar aqui te aproveitar o máximo possível. Mas eu queria começar com uma coisa que é paixão, não adianta. Pouso Alegre Futebol Clube é paixão, e sempre que se fala daquele time de 68, 69, estava ali envolvido o seu pai, né? Até a gente gravava aqui com o Rui, que a gente falou do grupo dos 5, né? Exato. Mas o nome que sempre é mais citado é o Zezinho Chevrolet. Seu pai era realmente um apaixonado pelo futebol, essa paixão sua desde? Isso é de família, né? Meu pai sempre gostou de carnaval, de futebol, e a paixão dele era ver o Pouso Alegre na primeira divisão. Inclusive nas histórias que a gente relembra muito de Pouso Alegre, na contratação do Aleluia, até que comentei com você lá na festa lá no Marques Plaza, tudo. Mas sempre fomos apaixonados por futebol. José Carlos, naquela época, não era só um presidente, o Zezinho fazia parte de uma comissão de notáveis de Pouso Alegre, essas pessoas elas investiam dinheiro do próprio bolso para a formação do time e bancar o time durante o campeonato. Era isso, cara? Olha, quem ajudava muito financeiramente o meu pai era o Ademarzinho Costa. Então, praticamente, quem mandava era o meu pai e o Ademarzinho. E tinham as outras pessoas que ajudavam, colaboravam. Mas quem mandava mesmo era o meu pai e o Ademarzinho. Então, você, naquela época, tinha mais ou menos de 18 para 20 anos. Mesmo depois que o Pouso Alegre parou com a atividade profissional, seu pai, você ouviu muitas histórias do teu pai sobre aquele time, né? Ah, sim. Eu acompanhava todos os jogos, inclusive na contratação do Lambari eu participei, mesmo sendo garoto. Na contratação do Luiz Carlos, goleiro, eu acompanhei. Na contratação do Aleluia eu estava junto, que foi uma negociação muito cara para os valores de Pouso Alegre na época. Ele veio do Paulista de Jundiaí, né? Exatamente. E aonde que ele queria ganhar fundos imundos, até ele brincava, eu topo ganhar menos, mas o gol marcado eu vou ganhar mais. Aí no primeiro jogo que ele fez, ele já marcou 4, 5 gols. Falei, não, inviabiliza qualquer negócio. Vamos acertar um termo. Mas acho muito interessante as histórias. De repente bateu uma frustração no grupo do Pouso Alegre perdendo um tapetão os pontos? Ah, demais. Demais porque naquela semana anterior nós tivemos em Belo Horizonte com o presidente da Federação Mineira e onde foi dado todas as garantias para nós que o que aconteceu não iria acontecer, né? Aí, para nossa surpresa, na outra semana aconteceu isso. Foi um absurdo. Acabou sendo eliminado. Exatamente. Aí, no ano seguinte, 68, a campanha já não foi tão boa e os grandes jogadores daqui de 67 já não vieram compor o elenco do Pouso Alegre. A campanha foi fraca e acabou o time dissolvendo no final do ano. Porque a gente apostava que o Pouso Alegre ia para a primeira divisão e todo o investimento que foi feito naquele ano, a gente ia conseguir, para o próximo ano, não recuperar, mas manter o time. Como a gente não subiu, aí não teve como manter, porque tinha pouco patrocínio, né? Não tinha pouca colaboração também da prefeitura. Só com curiosidades, Henrique, naquela época a segunda divisão era totalmente diferente de hoje. Eram 51 equipes, 67, 68, 51 equipes de todo o estado e apenas uma subia. Era uma vaga só. Sim. O vice-campeão disputaria o mata-mata com o vice-lanterna da primeira divisão para ver se conseguia subir. Então era uma vaga para 50 times. Exatamente. Era muito difícil, né, Zé? Exatamente.
E a gente... O problema foi o seguinte, que a gente acreditou no presidente da Federação Mineira na época. Então falaram, foi feito, não devia ter feito isso, não devia ter colocado o jogador. Não, mas se você vai na Federação Mineira, a gente pecou de não ter pego por escrito uma liberação. Mas o presidente dando a palavra, dando tudo, e depois aconteceu tudo o que aconteceu. Mas teve muito jogo de interesses e corre muito dinheiro por trás também, né? Durante esse tempo tudo, a gente acompanha futebol, a gente sabe, nos bastidores, nem sempre o resultado de campo é mantido nos bastidores, né? Ah, sim. Isso infelizmente acontece. Zé, você passou muito tempo fora de Pouso Alegre, a gente até conversando sobre isso, né? E a gente vai falar com você também, vai falar com você sobre arbitragem, se apitou jogos, né? Bailes, tempo da JUP, enfim, nós vamos tentar rememorar aqui esses tempos bons de Pouso Alegre. Mas eu só queria uma resposta sua. Você acredita que no mundo de hoje nós teríamos condições de ter tudo isso novamente em Pouso Alegre? Hoje a gente poderia conseguir se tivesse o apoio das autoridades, né? Porque as pessoas que faziam futebol antigamente eram todos abnegados que tiravam o dinheiro do bolso para ter o futebol, para ter o vôlei, para ter o basquete. E hoje é muito difícil isso. Então teria mais participação do poder público, da prefeitura, das empresas. Aí sim, ao contrário não teria não. Eu me lembro na década de 70 que existia um campeonato de basquete, até acompanhava muitos jogos na quadra do Colégio São José, de várias equipes da cidade. Hoje você não vê mais só o futebol que é o destaque, você não vê mais os outros esportes em atividade, né? Isso foi na década de 70, eu e o José Aquiles, que era o presidente da JUP na época, eu jogava todos os esportes no Colégio São José. Eu falei para o José Aquiles, vamos revolucionar isso aí, vamos trazer os esportes. Aí a gente montou no primeiro semestre os jogos estudantis até 14 anos incompleto e no segundo semestre, final de setembro, outubro, o restante dos alunos, até 18 incompleto. Então a gente tinha 2 campeonatos, os dos menores do primeiro semestre e os maiores do segundo semestre, onde a gente disputava futebol de salão, vôlei, basquete, handebol, natação e atletismo. E na época a gente tinha muita dificuldade, porque o único campo que tinha era do Colégio São José. Aí a gente recorreu ao quartel, aí o quartel emprestou o ginásio deles, a gente recorria ao clube de campo Pouso Alegre na época, para fazer alguns jogos lá, o santuário também, alguns jogos do santuário, mas a gente chegava ao limite de proibir de pessoas de entrarem dentro do quartel, o ginásio já estava abarrotado. E a parte também de atletismo, que nunca tinha existido em Pouso Alegre, lá no quartel. Fizemos isso aí durante vários anos. E também, no segundo ano, nós resolvemos fazer a seleção de Pouso Alegre, onde nós fizemos uma rifa, arrecadamos dinheiro, compramos um uniforme para handebol, para basquete, para vôlei, futebol de salão, atletismo, tudo masculino e feminino. Aí, como eu sou apaixonado por futebol, escolhi as cores do Pouso Alegre Futebol Clube, que era vermelho e preto. Inclusive eu brinco com várias pessoas e falo que o Flamengo copiou as cores do Pouso Alegre Futebol Clube. Aí o pessoal flamenguista doente fica bravo comigo. Eu falei, não, o Pouso Alegre é mais velho do que o Flamengo. E se você ver o primeiro uniforme do Pouso Alegre, se brincar, o pessoal nem nascido era aquela camisa vermelha que o preto, que ficou o segundo uniforme do Flamengo. A branca, né, de vermelho e preto. Exatamente. Então, quando eu falo o Flamengo copiou o uniforme do Pouso Alegre, porque o Pouso Alegre é mais velho do que o... Aí o pessoal fala, que é isso? Eu falei, olha lá, o Pouso Alegre é mais velho do que o Flamengo. Ele faz de vermelho e preto e é cruzeirense. Um abraço, Conversa de Boteco de TV Jornal da Cidade, volta já. Leva isso. É melhor? Sim, quando compramos produtos com o selo SOS Sustentar, apoiamos projetos de sustentabilidade que promovem o bem-estar do meio ambiente, protegem as nascentes e a qualidade da nossa água e as ações a favor da agricultura familiar. É bom saber. SOS Sustentar. Consumidor consciente, meio ambiente presente. Impacto, força e ação.
para um consumidor que muda todos os dias. Mudam os hábitos, mudam as referências, mudam as estações. E a gente muda junto, ampliando e adquirindo conhecimento. Tudo isso para agradar a ele, o seu cliente, o nosso cliente. Nossos produtos, antes de tudo, representam saúde e bem-estar. Tudo que o consumidor moderno quer nos dias atuais. Com uma fórmula bem estudada, o nosso açaí vem tomando espaço na preferência do consumidor. Nossos vegetais facilitam, enriquecem e trazem qualidade de vida. Então, quando falar em consumidor moderno, lembre-se da nossa marca e dos frutos da nossa parceria. Brasfruit, mais que suco. Atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com uma variedade imensa de notícias tem sido a meta do Jornal da Cidade. Com anúncios impactantes e de leitura rápida, há que se ressaltar que o Jornal da Cidade é líder no mercado editorial há mais de uma década. Jornal da Cidade, um jornal com boas publicações, são renovadas diariamente através do seu site. Ao se decidir por anunciar em jornais, lembre-se que é preciso uma continuidade, uma frequência que te traga rápido o resultado desejado. Portanto, leia, anuncie e assine Jornal da Cidade, o jornal que o coloca de graça na internet. Jornal da Cidade, as notícias do jeito que você gosta. Olá, sou Ellen Moraes, professora do curso de Publicidade e Propaganda. Aqui os nossos alunos são preparados de verdade e na prática para ocuparem com excelência as vagas do mercado de trabalho. Nossas salas e laboratórios são organizados para que os alunos tenham aulas criativas e participem de projetos de extensão permanentes como agência experimental, fotografia publicitária, revista digital, além de rádio e produção de mídias audiovisuais. Venha para a Univas, aqui você pode mais! Estamos de volta com Conversa de Boteco aqui pela TV Jornal da Cidade, hoje entrevistando aqui essa simpatia de pessoa que é o Zé Carlos Paiva. O Zé, outra parte bacana também daquele tempo, né, na década de 70, década de 80, era a JUP. Fala um pouquinho da JUP. A Juventude Unida Pouso-Alegrense, onde o grande baluarte foi José Aquiles. Ele foi o criador da JUP. Exatamente. E ele carregava a JUP nas costas. Onde que a gente brinca, uma pessoa que entrou na JUP saía com boa índole, bom caráter, porque lá era meio rígido, a gente exigia muito. E a gente fazia um baile lá chamado Baile Hip. O Baile Hip era o baile mais conhecido do sul de Minas. Então a gente trabalhava quase o ano inteiro para esse baile. E esse baile que mantinha a JUP durante o ano inteiro, para pagar aluguel, luz, água, aquelas coisas tudo. E na JUP a gente fazia campanha do agasalho, a gente fazia gincana automobilísticas, onde entrava vários colégios, vários grupos, era um negócio muito legal, geralmente era sábado e domingo, e a gente montava um palanque em frente do clube literário, e era feito ali, era muito legal, que depois nunca mais existiu isso em Pouso Alegre. A gente fazia campanha de Natal, onde a gente trazia, às vezes, time profissional de São Paulo para jogar aqui em Pouso Alegre e arrecadava dinheiro, dava na mão do Coronel Dito para ajudar a fazer o Natal das crianças pobres. Então a gente era muito dinâmico, a gente fazia muitas coisas na JUP, e hoje ele lutava com muita dificuldade para fazer jogos estudantis, para a gente fazer jogos estudantis, a gente participar também de jogos estudantis em outras cidades, né? E a gente conseguia muita coisa, mas era muito trabalhoso, porque era um grupo pequeno, né? Eram umas 8, 9 pessoas, eu não vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer de alguém e fica chato. Mas era muito, assim, muito difícil. Mas quem que era a juventude da época JUP? Como vocês angariavam os sócios? Era sócios? Exatamente. A gente arrecadava os sócios e a gente cobrava uma mensalidade por mês. Lá tinha pimbolim, ping-pong, baralho, a gente fazia piquenique, a gente fazia seresta Dia das Mães, seresta Dia dos Namorados, inclusive com os pais participando. A gente fazia brincadeira dançante, onde a gente comprava o ingresso na porta. E sempre
E o que movimentava mesmo a gente era o baile hippie, porque o baile, quando a gente fazia na faculdade de Direito, na hora que dava meia-noite e 10, tinha de parar de vender ingresso porque não cabia mais ninguém. E a gente só trazia conjuntos bons e conjuntos caros. E a gente tinha retorno, porque a gente tinha ponto de venda de ingressos em várias localidades, em várias cidades. Zé Carlos, a gente contando isso para a juventude de hoje, eles acham a coisa mais estranha do mundo, aquele período que a gente viveu. Então, quem viveu naquela época, final dos anos 60 e começo dos anos 70, foi uma juventude privilegiada que hoje não existe mais isso. Ah, sim. Eu vejo pro carnaval. A gente fazia um carnaval eu participei do Pouso Alegre, depois eu participei do Literário, depois fui participar do Clube de Campo Fernão Dias. No Fernão Dias eu fui diretor geral durante 12 anos. A gente fazia um carnaval, era um carnaval só com bandas boas e era um carnaval família. Sadio, né? Tinha, e o Clube de Campo até com o lucro do carnaval, a gente dava para cobrar uma cota mais barata durante o ano do sócio. A gente fazia também um baile do Havaí, que era muito famoso, porque a gente trazia só conjunto caro, e a gente fazia com enfeites de Havaí mesmo, com decorações chiques toda a vida, onde dava muito, fazia no Sábado de Aleluia, o baile das bruxas. Então a gente fazia muito dinâmica, muita coisa, e não tinha apoio de ninguém. Era um grupo pequeno e todo mundo colaborava, todo mundo, vamos ajudar, vamos arregaçar a manga, vamos fazer, vamos arrecadar dinheiro para fazer um ginásio de esporte, vamos arrecadar. E pelo amor? Ah, sim. E o carnaval de rua também era amor? Ah, muito. Foi trio ou tetracampeonato direto no Mandu? Ah, isso foi direto. Nós entramos, eu fui convidado pelo Biscoito e pelo Liso para fazer parte do carnaval do Mandu, aonde eu fiquei na frente 2 anos, no 3º ano era o Samir Bichara e eu ajudei também. Nós fomos em São Paulo, você dizer que nós compramos em torno de 416 instrumentos, zero. Colocamos aí 1.216 pessoas na avenida, fora os carros alegóricos, esse negócio todo. O pessoal nunca de Pouso Alegre tinha visto assim, 4, 5 carros alegóricos na mesma coisa, gelo seco, fumaça colorida, azul e branco. Na época, nós pegamos rosa branca, tingimos ela de anil para ficar rosas azul e branca para entregar para a esposa do prefeito. Era um negócio que a gente começava a trabalhar, não era um mês antes. A gente começava a trabalhar para fazer o carnaval 6 meses, 8 meses. Para o outro ano, nós contratamos o Anselmo Butti e o Anselmo Toledo. Eles praticamente ficaram 10 meses ganhando salário mínimo para trabalhar para a gente. Então não era uma coisa feita de hora. A gente fazia a escolha da rainha do carnaval, a gente fazia muita coisa para arrecadar. Feijoada, churrasco no Automóvel Clube. E sempre contando com a colaboração do pessoal, né? A Livro de Ouro. Senão a gente não conseguia fazer nada. E o carnaval hoje perdeu a identidade daquela época antiga dos desfiles. O pessoal lotava a avenida Doutor Lisboa para ver os desfiles da escola. Hoje perdeu essa identidade. Né? Uma vez numa entrevista, não lembro se foi na Rádio Difusora ou na Rádio Clube, uma das duas. Na época eu estava dando entrevista e o Jorge Siqueira também era o prefeito da época, estava lá. Aí a gente conversando, eu peguei e virei e falei para o Jorge Siqueira: carnaval é uma coisa séria. Se quiser fazer um negócio, é uma coisa séria. Se quiser fazer um negócio bom, é uma coisa séria. Né? Até eu brinquei, a gente tem aqui em Pouso Alegre vários artistas plásticos. Por que não usar essas pessoas para enfeitar o carnaval, para enfeitar a avenida, na época do Natal? Foi os maiores enfeites, os enfeites mais bonitos foi naquela época. Mas usando o pessoal de Pouso Alegre. O Anselmo Butti, o Anselmo Toledo, o Ronaldo Dias, o Paulinho, olha, são verdadeiros artistas. E eles faziam isso com amor. Queria ver uma Pouso Alegre mais bonita. Aí a gente tinha ideias de fazer também o Pouso Alegre ausente, mas não saiu do papel. A gente tinha várias ideias. E outra coisa que eu falava, se o carnaval é uma coisa séria, vamos pegar aqueles bares que tem na avenida, aqueles hotéis, eles vão contribuir, porque se a gente fizer um negócio sério, vai vir bastante gente de fora. O lucro vai ser dos bares, dos restaurantes, dos hotéis. Mas com o tempo aí eu acabei indo para fora do país, fiquei uns tempos fora e acho que morreu as ideias. Mesmo existindo a JUP até hoje, porque ela existe, lá no bairro João Paulo II. Sim. Ela não consegue mais essa força, né? Não consegue porque eu acho que falta um pouquinho de garra para a juventude. Para a juventude hoje. Exatamente. Hoje o pessoal quer mais celular, quer mais, como é que fala? Internet. Hoje se falar para um pessoal que vai ter um baile, o pessoal começa até a rir.
Você tá velho falando em baile. É verdade. E como é que você viu? Você ficou muito tempo fora de Pouso Alegre, trabalhando em suas grandes empresas multinacionais. Como é que você vê a cidade hoje? Recentemente você voltou a morar em Pouso Alegre. Como é que você vê o crescimento de Pouso Alegre, o desenvolvimento da cidade hoje? Olha, eu fiquei 39 anos morando fora, né? E nos últimos 5, 6 anos eu vim uma vez por ano e olha lá. E eu assustei pelo tamanho, cresceu muito a cidade, desenvolveu muito. Antigamente eu chegava na cidade, ali no coxinha, alguém pedindo carona, perguntasse meu nome, todo mundo sabia quem eu era. Agora, eles perguntar de mim, ninguém mais sabe que eu sou, tá? Porque eu fico muito tempo longe. Então, vem muita gente de fora, né? Muitas indústrias, tudo. Mas a gente está esperançoso, né? Esperançoso que a cidade crescendo, mudando muito, né? E tem tudo por crescer. Porque a logística da cidade, a posição da cidade é maravilhosa. Zé Henrique, eu queria mandar um abraço para um amigo meu, um dos grandes incentivadores do nosso programa, o Alex Martins, torcedor fanático do Valério, lá de Itabira. Tá certo, um abraço para ele aí. Conversa de Boteco volta já pela TV Jornal da Cidade. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Esta é Dona Rosa, 57 anos, esposa dedicada, mãe de 4 filhos e recentemente virou vovó. Ela nunca gostou do hospital, mas foi num quarto de hospital que Dona Rosa viu a filha se recuperar depois de um acidente. Ela precisou de cuidado e sangue. Há 5 anos, Dona Rosa não falta uma doação, porque ela sabe que sangue salva vidas. Aqui o que vale é o amor à vida. A Prefeitura de Pouso Alegre não para. Em 2 anos de administração, podemos ver melhorias por toda a cidade. No bairro Xangri-Lá, onde a população sofria há anos com as inundações, a Prefeitura realizou uma grande obra para a captação das águas fluviais, solucionando o problema. O programa de castração de cães e gatos realizou mais de 600 procedimentos cirúrgicos, atuando no controle populacional destes animais. Ainda há muito para se fazer, mas você sabe que pode contar com uma prefeitura presente. De volta com Conversa de Boteco, a TV Jornal da Cidade, hoje aqui com o Zé Carlos Paiva. Ô Zé, só para encerrar o assunto JUP, né? A JUP existe até hoje, eu falava isso no bloco anterior. E a JUP tinha tanta força que fazia até políticos, né? Fazia até vereadores. Ah, sim. A JUP era uma entidade, a gente era certificado pela Prefeitura Estadual e Federal. E nós conseguimos fazer o Zé Aquiles como vereador mais bem votado na época, inclusive ele foi presidente da Câmara, exatamente por isso. Né? E depois, a gente, quando o Enéas foi candidato, a gente resolveu apoiar o Enéas, e fizemos o Enéas também como um dos mais votados. Na época anterior ele era presidente do Clube Literário. Nós fizemos o Enéas também como vereador. Depois apoiamos o Enéas também como prefeito, né? A JUP era uma entidade que envolvia muito não só os jovens, mas os pais dos jovens. Então o pessoal do Colégio São Zé, Estadual, Doroteia, de todos os colégios participavam da JUP. Então tinha um poder muito grande para ajudar a fazer campanha, para persuadir os pais a votarem numas pessoas que pensam realmente de Pouso Alegre, pessoas que gostam de Pouso Alegre, que vai fazer o bem para a cidade, né? Zé Carlos, nessa área de política ainda, fica um ponto de interrogação muito grande. Você participou de vários eventos da juventude sua, mesmo eventos que repercutiram muito na cidade. Por que você nunca se interessou em candidatar a político? Olha, o pessoal sempre brincava comigo que eu mexia com Pouso Alegre, Futebol Clube, com o Clube de Campo Fernão Dias, Clube Literário, que eu ia ser candidato a prefeito. Só que eu tinha uma vida lá fora
de engenheiro, que eu só vinha para Pouso Alegre na quinta, sexta-feira, né? E eu recebi também uma proposta muito boa para ficar fora, na época. Aí eu falei, não vou mexer com isso não. Aí tanto é que na primeira candidatura do Jair, a gente apoiou ele nos 2 primeiros anos, depois eu saí do Brasil, tudo, por um tempo. Aí eu falei, não vou mexer com isso não. A gente gosta de política, mas não vamos envolver muito não. Eu queria falar com você sobre arbitragem, né? Hoje temos aí o VAR, temos os árbitros hoje aí bem protegidos, né? Quando um árbitro entra no campo de futebol hoje, ele que manda ali, ele é super protegido. Se um jogador cair na besteira hoje de agredir um árbitro, praticamente bota fim na sua carreira. Agora lá atrás, na década de 70, na década de 60, para apitar um jogo de futebol, para ter coragem de entrar num campo e apitar um jogo de futebol, tinha que ser macho, né? Não tem outro nome. Eu vou ser sincero, a primeira vez que eu entrei no Mineirão era para um jogo do América e Tupi, Juiz de Fora. Olha, a gente entra 2 horas antes para conversar com a pessoa responsável, era um capitão da polícia, pegar o nome de quem vai participar, para fazer o relatório, né? Quando a gente começa a ver as pessoas chegando, enchendo, não encheu o Mineirão, que era uma América, a gente dá uma tremedeira. A gente tem que fazer um aquecimento muito bom, senão a gente treme na época, né? Que foi o primeiro jogo grande que eu fiz. Depois eu apitei em Varginha, Poços de Caldas, apitei no Pacaembu, apitei no Brinco de Ouro, no campo do Guarani também. Aí é normal. Mas antigamente era muito difícil, principalmente a segunda divisão, os times do interior, a rivalidade nos times era muito grande. E como subia um time só, então era muita confusão, muita briga. Nossa, era terrível. E não é igual hoje, né? Hoje você tem a federação que não só a mineira, mas a brasileira e até a FIFA dá todo o apoio para o juiz. Na época não era assim, né? E você vê os dois lados da moeda, no futebol profissional, apitando grandes jogos, e no futebol amador, enfrentando aí torcidas enfurecidas nos campinhos amadores da região aqui. Nossa, eu cheguei a apitar na Borda, em Estiva, Cambuí, Bom Repouso, Santa Rita, Itajubá, Andradas, Poços de Caldas, Ipuiuna, que mais? Não, no sul de Minas, praticamente quase todas as cidades. E teve que sair corrido de campo algumas vezes? Corrido não, porque a porta que eu entrei era a porta que eu saía. Mas se dependesse do pessoal, eles queriam que a gente saísse pela porta lateral, né? Hoje eu tenho saudade do futebol antigo. Hoje eu acho chato esse protocolo do futebol hoje, dos 2 times entrar juntos. Em São Paulo, o absurdo de torcida única. Eu gosto daquele tempo antigo, 2 torcidas, vaiar o juiz quando ele entra, já para ele entrar no clima do jogo. Então, esses protocolos de hoje, eu acho que não ajudam em nada. Mas o que falta para melhorar a arbitragem no Brasil? São os próprios clubes colaborarem, porque no Brasil todo mundo quer levar vantagem, quer enganar o juiz, e com isso só prejudica ainda mais. O grande problema é que os narradores não conhecem as regras, os locutores não conhecem a regra, os jogadores, pior ainda, não reconhecem. Então, acho que quando pegar os locutores, os narradores e os jogadores para conhecer as regras são básicas, são 17, mas tem muitos adendos, né, em muitos artigos. Aí sim, porque hoje você vê na televisão, um cara vai narrar um basquete, vai narrar um vôlei, você fala vê que ele não entende nada. Até cara famoso, de rede famosa aí. Mas você viu que o cara nunca leu uma regra de basquete, uma regra de vôlei, uma regra de handebol. Isso que eu acho um absurdo. O cara ganha tão bem, ganha milhões por mês e entra praticamente despreparado, né? Fora do futebol profissional em Pouso Alegre, você viveu uma fase de ouro naquela época que tinha os torneios na Lima, no final da década de 70, 77, 78, vinha grande jogador de São Paulo jogar aqui em Pouso Alegre. Eles eram humildes, respeitavam a arbitragem ou queriam impor pelo nome que eles tinham naquela época? Não, queria impor. É que eu era meio privilegiado de tamanho e de físico, né? Eu era muito mais magro do que hoje, eu tinha um físico privilegiado e a gente corria muito. Eu brinco que a gente dava a volta no quarteirão, saía aqui aqui ia no Coxinha correndo, dava a volta, saía no Fernão Dias e voltava pela linha do trem correndo 3 vezes por semana. Então a gente tinha um preparo muito bom. Então, quando os caras viam que a gente estava sempre junto correndo, eles respeitavam, né?
E outra, se o cara também fosse expulso, não tá prejudicando o time, né? O que passa na cabeça de um árbitro de futebol, Zé? Porque eu tenho certas coisas que eu paro, fico pensando, falo, o que passa na cabeça do cara? Porque você acabou de falar da regra, tem 17 regras. Tem coisas que não tá na regra. A melhor parte do futebol é o quê? É o gol. Sim. Sai o gol, vai comemorar com a torcida. O jogador que fez o gol... leva cartão amarelo hoje. Cartão. Saiu mais 10 atrás, ninguém leva. Por que não dá para todo mundo? Tem umas regras que engessaram o futebol, né? Tem umas regras que engessaram o futebol exatamente por isso. Eu acho que antigamente o futebol era muito mais emoção, porque o público participava demais, o jogador fazia gol, ia no alambrado, aquele negócio todo, participava, tudo. Hoje o cara vai lá, pela regra, a gente é obrigado a dar cartão. Entendeu? É uma coisa incrível, né? Que é um momento especial, né? Exatamente. É o momento do gol. Um exemplo, hoje fogos é proibido, não sei o que era proibido, bandeira com cabo é proibido. Então, essas proibições que acabam atrapalhando, né? O próprio fair play também, né? Sim. Esse fair play também não entra. É coisa que eu não entendo. Hoje tem um juiz, 2 bandeirinhas, um juiz auxiliar atrás de cada gol. Isso. Tá? E tem um quarto árbitro para fora, eles todos conversam entre si e tem mais 4 ou 5 pessoas no VAR. E eles conseguem errar ainda. Pois é. É terrível, terrível. E o futebol é um esporte machista, sempre foi um esporte machista que os homens dominavam. Hoje houve uma abertura muito grande, que as mulheres estão participando também. Você vê, tem auxiliares de arbitragem, acho que não chegou a ter árbitro profissional ainda, apitando jogos do Brasil. Eu não vi. Mas as bandeirinhas... apito. Como é que você vê essa participação da mulher dentro do futebol? Olha, no estado de São Paulo tem. No estado de São Paulo hoje a gente tem 2 juízas e umas 4, 5 bandeirinhas, né? Fazendo parte da federação. Mas uma lei que implantaram agora o ano passado, que esse ano todos os times participando do Campeonato Brasileiro são obrigados a ter um time feminino. Tanto é que o Cruzeiro já montou dele, o Flamengo já montou, o Santos já tem, o Palmeiras está montando. Isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito o desenvolvimento. Porque lá fora é a coisa mais engraçada. Lá fora, se você vai para os Estados Unidos, lá só se fala de futebol feminino. Se você vai na Alemanha, o futebol feminino na Alemanha é tão grande quanto o masculino. Tá? Não passa pra gente aqui, mas na Espanha não é tão grande, mas está começando agora. Se você vai na Austrália é grande, se você vai na Noruega é grande, na Finlândia também é grande. E é engraçado que no Brasil não. Agora que com esse impulso da CBF, creio que vai crescer um pouco. Conversa de Boteco, TV Jornal da Cidade, Zé Carlos Paiva aqui, meu companheiro Donizete Barbosa, a gente volta já. Dentro de uma fruta tem sorriso. Tem vários sorrisos. Tem vitamina. E muita diversão. Tem saúde. Ou se tem. Dentro de uma fruta tem muito sabor. E falou em sabor, falou Brasfruit. Dentro de uma fruta tem um mundo de opções. Brasfruit, mais que suco. Atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo com uma variedade imensa de notícias tem sido a meta do Jornal da Cidade. Com anúncios impactantes e de leitura rápida, há que se ressaltar que o Jornal da Cidade é líder no mercado editorial há mais de uma década. Jornal da Cidade, um jornal com boas publicações, são renovadas diariamente através do seu site. Ao se decidir por anunciar em jornais, lembre-se que é preciso uma continuidade, uma frequência que te traga rápido o resultado desejado. Portanto, leia, anuncie e assine Jornal da Cidade, o jornal que o coloca de graça na internet. Jornal da Cidade, as notícias do jeito que você gosta.
Moraes, professora do curso de Publicidade e Propaganda. Aqui os nossos alunos são preparados de verdade e na prática para ocuparem com excelência as vagas do mercado de trabalho. Nossas salas e laboratórios são organizados para que os alunos tenham aulas criativas e participem de projetos de extensão permanentes como agência experimental, fotografia publicitária, revista digital, além de rádio e produção de mídias audiovisuais. Venha para a Univaz, aqui você pode mais! A Prefeitura de Pouso Alegre não para. Em 2 anos de administração, podemos ver melhorias por toda a cidade. A estrada que liga a rodovia MG 290 ao distrito do Pantano está sendo pavimentada, uma obra que os moradores esperavam há décadas. O Campo da Lema foi desapropriado para a construção de uma unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, o que trará mais conforto, agilidade e qualidade nos atendimentos emergenciais. Ainda há muito para se fazer, mas você sabe que pode contar com uma prefeitura presente. Conversa de Boteco, TV Jornal da Cidade, estamos de volta. Donizete Barbosa, sua última pergunta para o nosso convidado, Zé Carlos Paiva. Não poderia deixar de perguntar para ele a respeito do Pouso Alegre atual. Voltou o ano passado na 3ª divisão, um belo trabalho da diretoria, reativou o time. Esse ano a esperança é muito grande do time subir. Como é que você está vendo essa reativação do Pouso Alegre depois de muito tempo, Zé Carlos? Eu vejo com muita alegria, ainda mais na mão do Paulo, que era amigo da gente de infância, o Zé Carlos Espoleta, que nós jogamos bola junto, né? Eu acompanhei toda a carreira dele no Santos, e inclusive ia lá em Santos assistir os jogos. Eu acho que estão na mão de pessoas sérias, tanto o Paulo quanto o Zé Carlos. Eu acho que está no caminho certo. A única coisa é que eles têm que começar um pouquinho antes para preparar um time, não deixar assim, faltando 2 meses, acho que teria que preparar um pouquinho antes, mas está no caminho certo. Eu vejo que está todo mundo confiante, a cidade tem um poder aquisitivo hoje que dá para manter um time profissional, e eu acho que a torcida está correspondendo, e vai corresponder cada vez mais. Zé, obrigado pela sua presença aqui, queria deixar você à vontade para suas considerações finais, foi um barato te trazer aqui, valeu a pena, um bate-papo, pena que o tempo é curto, porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha história, da história de Pouso Alegre, e estamos à disposição de vocês. Queria agradecer também a todo mundo que colaborou com a gente na época de JUP, de Clube de Campo, Fernão Dias, literária, aquele negócio todo, né? O Carnaval de Pouso Alegre. E estamos aí para colaborar com a cidade. Estou aposentado, voltei a morar em Pouso Alegre, estamos aí para colaborar com a cidade. Um abraço também, eu quero deixar um abraço também bem grande para minha namorada atual, a Horaida, que está me apoiando bastante, né? Aos meus filhos que moram, o Eduardo e a Bárbara que moram em São Paulo, mas vão estar vendo esse vídeo com certeza. E a todos os meus irmãos e irmãs e os meus amigos que torcem por mim. Muito obrigado. Próximo sábado, um novo convidado, hein? Combinado? No próximo programa vamos trazer um novo convidado, um convidado especial para o Conversa de Boteco. Conversa de Boteco, TV Jornal da Cidade, volta na próxima semana. Um abraço a todos e obrigado sempre pela audiência. Notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.